Oi, hoje é a resenha do conto Uma Águia Sem Asas, escrito por Machado de Assis, da coletânea Mulheres de Machado, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Era uma tarde de agosto, caía o sol e soprava o vento fresco e brando, como para compensar o dia que estivera extremamente calmoso. A noite prometia ser excelente. Assim começa Uma Águia Sem Asas, escrito por Machado de Assis, que conta a história de Sara, uma jovem de 23 anos de idade, linda, rica, extremamente bem educada, cheia de bons modos, ou seja, perfeita, né? Mas tem um problema, é solteira. Por quê? Com tantas qualidades, como é que uma moçoila dessa consegue não ter arranjado um marido até agora? Bom, esta é a questão. E sim, claro, tem gavião ali por perto. Temos três rapazes que estão muito interessadas nela. É o Mateus, Jorge e Andrada, todos eles também com bons requisitos. Mas é aquela coisa, né? Todos estão flertando ao mesmo tempo. E fica aquela curiosidade então para o leitor que está acompanhando a história, quem é que vai conseguir conquistar o coraçãozinho de Sara? Bom, vale dizer que num certo momento, meio que eles percebem, nós três aqui estamos gostando dela, né? Somos concorrentes um para o outro e precisamos então firmar um grande acordo. Todos vão tentar descobrir uma maneira de conquistá-la, mas assim que existir alguma possibilidade de fato, os outros dois, claro, deixam todo o caminho aberto para o sortudo, o felizardo. É um acordo de cavalheiros. Portanto, eles vão tentar da melhor maneira possível e vão captar um detalhe que vai fisgar exatamente Sara aos corações deles. Aí você se pergunta, será que eles vão conseguir? Pelo menos um deles vai conseguir, né? Fazer com que Sara olhe de boa maneira? Ou ela continuará indiferente ao amor, às paixões? Bom, eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto romântico. Minha avaliação do texto. Pois é, já adiantei e é isso mesmo. Essa história aqui do Machadão é puro romantismo no mais alto grau, aquele bem tradicional mesmo, né? Corações apaixonados, uma moçoila difícil, não é fácil de ser conquistada e por aí vai. Não tem nada demais aqui nessa história do Machadão, com certeza. Não dá para dizer que ele foi, uau, inovador, inventou coisas novas. Não, não temos nem, inclusive, aqueles famosos narradores super espertos, sagazes, mordazes. Não, aqui também não tem disso. Ou seja, o que essa história tem de boa? Na verdade, basicamente, a sua simplicidade é o que mais cativa a gente, pelo menos de saída. E claro, esse interesse que a gente fica completamente curioso, né, para saber qual dos três rapazes que realmente vai conquistar a Sara. Sim, não tem mais nada além disso, mas pelo menos é pouco, mas é divertido, de alguma maneira funciona. Uma sensação que eu tive ao ler esse texto é lembrar de outros do próprio Machadão, pois eu tenho aqui um livro dele sobre peças de teatro que ele escreveu. Sim, Machadão também escreveu para o teatro. Eu tenho esse livro aqui bacana dele, que é um título super indicativo do que se trata, né? O Teatro de Machado de Assis. Aqui temos 4 histórias, tituladas Hoje Avental, Amanhã Luva, depois Tu Só, Tu, Puro Amor, em seguida Não Consultes Médico e por fim Lição de Botânica. E eu vou deixar aqui em cima links de todas as resenhas que eu fiz a respeito dessas 4 histórias aqui, super curtinhas, todas românticas. E por que eu estou puxando um assunto aqui para esse livro? Porque justamente a pegada dessa história que a gente está vendo aqui hoje é justamente o que eu encontrei aqui nessas histórias teatrais. São textos super leves, provavelmente para serem encenadas assim numa tarde que os casais iam aos teatros, curtiam um pouco aquela história super nada difícil, não tinha nenhuma complicação, algumas muito bem humoradas e ficava nisso, né? Sentia-se aquela sensação do frescor do romantismo e acabou, né? Era uma maneira das pessoas se divertirem numa boa tarde, num fim de semana, ou quem sabe até à noite, enfim. Mas é aquele tipo de peça super levinha que às vezes pode ser apresentada até nas casas de família, com certeza.
Ou seja, quando eu li essa história aqui, me passava pela cabeça que, inclusive, o formato da narrativa da história dá para transformar num texto teatral de uma maneira bem fácil, com exceção de um ponto onde aparece o texto de algumas cartas, se bem que cartas também aparecem nesses textos das peças teatrais. Ou seja, não seria difícil de adaptar, mas o que eu quero dizer é que funciona mesmo como uma pegada, um ritmo narrativo que se assemelha às peças. E claro, essa comparação que eu fui fazendo durante a leitura também já me dava a entender que a história teria um final, digamos assim, bobinho, não surpreendente. Mas, muito pelo contrário, o final aqui de Uma Águia Sem Asas é muito interessante, acima da média. Tem uma discussão bastante interessante. Só que antes, também, uma coisa que comecei a comparar que depois de um certo momento que um desses três rapazes ele realmente consegue chegar um pouquinho mais avante na situação que está proposta no desafio entre os três, é que me lembrou de um outro texto do Machadão. E aí são os romances. Só que eu não posso referenciar qual que é, porque senão eu mato a charada aqui desse texto e vira um grande do spoiler. Eu não posso dizer a qual romance. Essa história guarda muitas semelhanças. Vale dizer que essa história aqui foi escrita em 1872, muito antes dos seus romances. Então, na verdade, você pode até pensar, comparando essa história aqui com a que eu estou me referindo, que talvez Machado tenha feito uma espécie de laboratório, talvez ele tenha se lembrado, lá quando ele foi fazer romance, anos depois, puxa, aquela história, aquele conto que eu fiz, aquela ideia não está totalmente desenvolvida, eu posso melhorar um pouquinho. E é justamente o que acontece depois lá no texto mais alongado. Não tem nenhuma outra semelhança, para falar a verdade, mas o comportamento de alguns personagens aqui presentes acontece lá na história mais elaborada e já com uma pegada muito mais séria do Machadão naquelas questões de analisar o caráter das pessoas. Aliás, um dos rapazes aqui diz exatamente isso para os outros, quando ele diz a questão para a gente tentar, vamos colocar entre aspas, seduzir Sarah, exatamente é entender o caráter dela, o que ela quer, o que ela acha mais interessante, e é daí que a gente encontra um caminho para conquistar o coraçãozinho dela. É interessante isso, bacana, ou seja, a gente pode considerar que isso aqui é quase um texto base para um futuro romance. Mas o que vale mesmo aqui nessa história é o final que realmente é surpreendente. Há uma grande crítica aí social, comportamental do Machadão a respeito da nossa sociedade. Quer dizer, da nossa não, da sociedade dele, né? Porque mudou muito. Ou será que não? Na verdade, as questões que ele coloca na figura do seu narrador hoje em dia poderia ser muito criticado por uma grande parcela da sociedade. Também não vou dizer qual é, porque senão vira um spoiler também. Mas é curioso, se você fizer a leitura desse texto aqui, você vai perceber que realmente o que ele diz aqui, o Machadão, pode ser considerado talvez um pouco ultrapassado. Pelo menos numa primeira abordagem. Assim que você lê o que ele fala, você fala, ah, que é isso, Machado, você dizendo um negócio desse? Mas, no fundo, há um grande argumento aqui exposto pelo Machado de Assis. Com certeza você pode sim criticar, mas depois, se você faz uma avaliação mais interessante, mais aprofundada, sem preconceitos, você pode considerar que sim, o que ele diz na figura do narrador, que claro, meio que combinando com um dos personagens, você fala, ok, é bom, é interessante, é válido, é uma opinião a ser pensada, analisada. A gente pode sim tomar como modo de vida ou então não. Literalmente, claro, é essa a grande proposta da literatura. A gente oferece universo, a gente que eu digo aí, porque eu estou me metendo como se fosse um escritor também. Quer dizer, eu escrevo, né, para quem não sabe. Enfim, o que vale é que a literatura sempre oferece questões, às vezes muitas questões morais, ou principalmente questões, né, de comportamento, e sempre as histórias oferecem caminhos que a gente pode acompanhar. Eu sempre digo, né? Histórias que não indicam uma ou mais vertentes de desdobramento de opiniões são aquelas histórias que tendem a fazer a cabeça do leitor. São histórias perigosas, para falar a verdade, né? Porque muita gente às vezes fica meio que viciada nesse tipo de história e só fica consumindo mais e mais exatamente a mesmíssima coisa. Muito perigoso isso,
com certeza. Mas Machadão, claro, oferece um modo de pensar que à primeira vista parece muito duro, mas na verdade ele quer que pense um pouquinho nesse assunto. Os personagens estão com duas vias diferentes. Será que você pode aglutinar tudo? Será que você tem que deixar tudo isolado? Sim, leitor, você tem que pensar. Você não pode ser apenas crítico, ser preconceituoso logo de cara, na primeira batida de olho e falar: pô, Machadão, isso não. Você tem que pensar bastante e depois dizer: puxa, Machadão, eu não havia pensado nisso. Aí sim. Não quer dizer que eu vá mudar de opinião, obviamente, também. Né? Portanto, esse texto aqui, que realmente começa com uma história bem facilzinha, né? Bem água com açúcar, né? Puro romantismo, ela vai crescendo em desenvolvimento depois que a gente percebe que sim, já temos análise de caracteres aqui, como o Machadão sempre fez, depois, lá nas suas obras mais clássicas, estava amadurecendo ainda essa questão. E por fim, num segundo momento, a gente descobre que ele apresenta um final bastante impactante, digamos assim, para os personagens, também para os leitores. Pena que eu não posso dizer, porque senão eu digo, eu estrago o texto, estrago completamente a leitura de vocês. Porque basicamente é uma coisinha, uma ideia. Se a ideia é dita, duas ideias na verdade, né? A transformação que tem ali no meio da história e a resolução dela. Se eu digo qualquer um desses dois detalhes, que é muito simples, um fiapinho de ideia, você não vai precisar mais ler o texto, porque o texto, na verdade, só tem força exatamente nesses dois momentos. O restante é puro romantismo, água com açúcar. Enfim, para Uma Águia Sem Asas, escrito por Machado de Assis, eu atribuo 4 asteriscos. E falando em causar surpresas, vamos amanhã para um texto de Clarice Lispector, na sua coletânea A Via Crucis do Corpo, que está com uma pegada completamente diferente do que a gente está acostumado com a autora. Enfim, coisa boa e interessante, vai aparecer com certeza amanhã. Essa história eu ainda não li, estou curioso. Mas, enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas e outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia edição 2020. E tchau!